Teodorico Boa Morte, Levi Basílio e Marcos Adelo farão uma homenagem ao nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade. Cortando aí, tá? Alô. O Carlos Drummond de Andrade hoje está sendo homenageado como um poeta do mês. Nós temos alguns homenageados, mas o Carlos Drummond é o grande homenageado como nosso poeta. Lembrando que todo mês nós temos um homenageado. No mês passado foi a Cília Meirelles. Em janeiro foi o Rubem Braga. Fevereiro, Jorge Amado. Março foi a Cília Meirelles. E hoje o Carlos Drummond de Andrade. Boa noite a todos. Lá em Carlos Drummond de Andrade, o nosso grande poeta. Nós vamos agora conhecer um pouco da sua história através de uma pequena entrevista na figura que vai representar o próprio Drummond, que hoje é na nossa academia. Meu amigo Marcos, Drummond, como você enxerga a sua vida ao mundo? Você pode me dizer? Quando nasci, o anjo torto, esse que vive na sombra, disse: vai, Carlos, se gaúcho na vida. Interessante, né? A poesia completa uma pergunta. Vamos à segunda. Como foi a sua infância? Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato fim da fazenda. E eu não sabia que a história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Interessante. Uma poesia responde a pergunta e tem um sentido completo de vida. Então, Drummond, você acha possível uma existência sem obstáculos? Olha, na vida, os obstáculos são presentes no dia a dia. Eu digo o seguinte, que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho sempre há uma pedra. Interessante, nós somos atropelados pelas pedras. As pedras que estão por aí. Vem o vento e tenta soprar. E isso mostra como é a vida. Vamos vir para o caminho, né? Tirando as pedras. Mas, o que você acha da fama, meu amigo Drummond? A fama é uma coisa complicada, né? Mas eu posso responder da seguinte forma: que o poeta municipal discute que o poeta estadual, qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Interessante, viu? As poesias do Drummond completam aí uma questão política interessante na nossa vida, né? E é isso. E agora nós vamos passar o microfone para o amigo Marcos, que vai completar a história. Não, me perguntaram também o que eu achava de Deus. É um tema complicado. Respondi o seguinte: responde, por favor, Deus é quem sabe? Sabe Deus o que faz? Deus dá o pão, não amassa a farinha? Deus dá, Deus o leva? Pertence-lhe o futuro? Deus te dá saúde? Deus ajuda quem cedo madruga? Deus que Deus não dorme? E é Deus por todos, cada um por aí por si? Deus consente, mas nem sempre. Deus perdoa, Deus castiga, Deus me livra ou salva, Deus vê e o diabo esconde. De hora em hora Deus melhora, mas se Deus quiser e Deus quer, Deus está em nós e nós respondemos: estamos nele? Carlos Drummond de Andrade. Mais um poema do Carlos. Vamos conhecer mais alguma coisa.
curiosidade. O Basílio agora vai ler um poema do Drummond chamado Para Sempre. Porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite. É tempo, senhora, luz que não apaga, quando sopra o vento. E a chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, com que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça é a eternidade, porque Deus se lembra, mistério profundo de tirá-lo um dia. Fosse eu, rei do mundo, baixavam a lei. Mãe, não morra nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele velho, embora seja pequenino, feito grão de milho. Muito bem, meu irmão. Agora nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre o grande poeta Carlos Drummond. Meu amigo Marcos pode pensar. Olha bem, nós temos aqui, separamos aqui algumas curiosidades a respeito do nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, nosso homenageado. Gostaria que o pessoal que está aí circulando ficasse mais atento aqui, para não atrapalhar os demais aí que estão prestando atenção. Olha, gente, Drummond foi casado por 62 anos com Dolores Dutra de Moraes. Porém, durante 36 anos, Lígia Fernandes, 25 anos mais jovem que o poeta, e Drummond namoravam, como eles preferiam chamar o caso extraconjugal. Se conheceram em 1951 no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde trabalhavam. Eles se viam todos os dias, mesmo depois de um poeta se aposentar. Drummond fez várias poesias para ela e deixou pelo menos 3 livros de poemas inéditos, além de manuscritos de lição de coisas e bom tempo. Lígia, a sua namorada, amante, morreu em 2003 e seus familiares recolheram o material. Até hoje se recusam a divulgá-lo. Ou seja, um tesouro perdido. Então, esses manuscritos que o Drummond fez para sua namorada, sua amante, todo o material que está com a família da Lígia, daria para fazer aproximadamente 3 livros. E a família se recusa a liberar esse material porque é fruto de um caso amoroso que Drummond tinha com a Lígia, né? E Drummond era casado. Mas é uma pena, né? É um tesouro perdido e, quem sabe, mais adiante, a família libere esse material para formar esses livros que são esse material que é inédito. Quando tinha 15 anos de idade, Drummond ingressou como aluno interno no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo. Lá publicou seu primeiro texto em 14 de abril de 1918, no Jornal do Colégio. Um ano depois, foi expulso por insubordinação mental, como os padres justificaram. O poeta teve de deixar o colégio durante a madrugada, sem se despedir de ninguém. Não tenho trauma, não. Já falei tanto mal dos padres que me expulsaram. Já esculhambei tanto que hoje estamos quites, disse o poeta ao jornalista Geneton Moraes, no que seria a última entrevista de Drummond e depois seria transformada em livro. O dossiê Drummond, a editora Globo. Drummond se graduou em farmácia, mas nunca exerceu uma profissão. Então, Carlos Drummond de Andrade